Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de sistema de proteção e equipamentos elétricos. Hoje é a nossa quarta aula e vou dar uma pequena explanação sobre o sistema de proteção. Tá? Se vocês não assistiram ainda ou não viram alguma das aulas, a 1, a 2 e a 3, é interessante para que vocês entendam um pouquinho sobre o sistema de proteção. Então, esteja dando uma olhada, esteja vendo e qualquer dúvida esteja perguntando. Tá? Onde a gente fala um pouquinho sobre aterramento, onde a gente fala um pouquinho sobre DPS, bom, os tipos de aterramento, sobre para-raios, e hoje vou começar a entrar um pouquinho só uma base, tá, sobre o sistema de proteção. Tá? Alguns componentes do sistema de proteção. Existem os relés de proteções eletromecânicos, os relés de proteções eletrônicos e os dispositivos eletrônicos. Ah, lembrando que a função do nosso disjuntor ele é proteger o nosso equipamento. Como assim? Proteger o cabo, proteger o sistema de proteção contra curto. Ele não protege contra choque. Os nossos disjuntores ou fusíveis, ele protege os cabos dos motores, mas não protege de tomarmos choque, por exemplo. Então aqui o relé de proteção, por exemplo, ele protege normalmente o motor. Então se tiver um relé térmico, ele vai proteger de sobrecarga do motor. Então ele vai normalmente desarmar antes do fusível queimar. Então por isso que você coloca um relé, tá, térmico no seu circuito. Isso da aula que vocês já viram de comandos elétricos. Vou falar um pouquinho sobre disjuntores. Disjuntores, bastante coisa para ser falado, porém hoje só vou dar uma pequena explanação para vocês. Depois para a gente ver quais os tipos de disjuntores, como calcular um disjuntor, tudo isso. Daí provavelmente nas outras aulas vamos estar entrando um pouquinho mais sobre isso. Bom, existem diferentes funções de proteção, tá? Desde a parte de um transformador, um gerador. Mas professor, mas por que um transformador também entra como sistema de proteção na nossa linha? Porque ele vai estar transformando, vai estar filtrando a nossa linha de proteção. Como assim? Se o seu transformador ele não vai deixar, por exemplo, chegar na sua linha, por exemplo, 13.000 volts, 3.000 volts ou 7.200, ele vai estar transformando essa tensão para que ela chegue a uma tensão adequada para o seu consumo, para o seu trabalho. Bom, algumas vezes geradores também, linha de transmissão, alimentação de distribuição, são alguns sistemas que são utilizados. Bom, só para entender um pouquinho sobre sistemas elétricos de potência, tá? São alguns equipamentos. Mas o transformador ele pode balancear a nossa linha. Hoje em dia está encontrando muitos problemas no nosso dia a dia, aonde o pessoal está colocando muita carga nos transformadores e está chegando tensão muito baixa. Como assim? Ao invés de chegar a 220 volts numa casa, diversos problemas tem encontrado, está chegando 190. Mas por quê? Porque está tendo muita carga no nosso transformador, vindo com que você tem uma baixa tensão gerada por ele, ou transmitida por ele, não é gerada, é transmitida por ele. Então, normalmente você tem que modificar o transformador ou colocar mais transformadores. Principalmente esses condomínios, aonde não foi feita a carga sem prever o aumento de consumo. Por exemplo, o pessoal colocando ar-condicionado nas casas. Com isso tem aumentado muito a potência, fazendo com que as nossas linhas de transmissão, através do transformador, entre em sobrecarga. E aí tem que ser revisto isso. Bom, só uma pequena explanação do dia a dia nosso. Né? Aqui uma figura, exemplo de dispositivo de proteção de sobrecarga. Bom,
onde é colocado dispositivo de proteção inteligente, tá? Eletrônico inteligente, para que eles tenham segurança contra curto-circuito. Que proteção das instalações elétricas de baixa tensão, tá? Algum sistema de proteção e aqui alguns dispositivos, os fusíveis ou disjuntores, são os mais conhecidos, tá? São os fusíveis e os disjuntores, onde é utilizado nossa rede. Aqui, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho sobre corrente nominal. Isso vocês já viram na aula e algumas outras aulas aí, e é onde você via parte de corrente, corrente alternada, como que era, tudo isso. Então aqui ele está falando que nosso dispositivo de proteção, ah, ele vai desarmar conforme nossa corrente nominal for maior do que a corrente máxima permitida. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um disjuntor ou um fusível de 15 amperes, tá? E a minha corrente nominal for de 18 amperes, ele vai estar desarmando ou queimando. Tá? Então, esse daí é a função. Se passar na corrente nominal, tá? O nosso fusível disjuntor, ele vai desarmar. O grande problema que acontece em instalação é que a pessoa liga para você e fala assim: "O fulano, o meu disjuntor está caindo, ele está fraco." Tá? Não existe isso, disjuntor fraco. Tá? Existe ou uma rede mal dimensionada, bom, ou a pessoa colocou uma potência maior, um equipamento com potência maior na sua ponta. Então você tem que rever, não apenas trocar disjuntores. O que muita gente acaba fazendo, compra-se um disjuntor mais forte, que o pessoal fala, tá? E troca-se disjuntor. Com o tempo, você vai ver que o quê? Qual a função do seu disjuntor? É proteger sua fiação. Tá? E se você coloca um disjuntor maior ou mais forte, que o pessoal diz, daqui que vai acontecer? O seu disjuntor vai continuar armado e vai começar a queimar os cabos. Então, isso que você tem que tomar cuidado. Para isso, tem que analisar e ver se realmente o equipamento, sua corrente nominal, não é maior do que a corrente que suporta o seu cabo. Então, aqui está falando aqui, se a minha corrente for menor que a corrente nominal, não ocorre o desligamento. Se a minha corrente for maior que a minha corrente nominal, ocorre o desligamento. Bom, e também vai falar que é o que? Conforme o tempo e a corrente, é que vai acontecer o desarmamento, o meu desligamento do meu disjuntor ou queima do meu fusível. Aqui uma curva, tá? Só mostrando um gráfico, que aí vocês estão vendo aqui, conforme a corrente, a corrente máxima, por exemplo, o tempo mínimo. Então, se ele ficar na corrente máxima dele, conforme o tempo, você está vendo aqui que conforme aumenta o tempo, ele vai começar a ter uma queda. Ó. Vocês observar, conforme o aumento da corrente, diminui o tempo de exposição. Tá? Conforme o aumento da sua corrente, diminui o tempo de exposição. Capacidade disruptiva, tá? É o máximo valor eficaz da corrente que pode ser interromper pelo dispositivo de proteção. Então, para a gente calcular qual o máximo da corrente eficaz que vai interromper nosso dispositivo de proteção. E aí a gente entra um pouquinho no cálculo, né? Se for trifásico, entra naquela formulazinha. Raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes a corrente de ruptura. Então eu vou saber o meu S de disruptivo. E se for o monofásico, isso para trifásico, tá? Se for monofásico, é só a tensão nominal vezes a corrente de ruptura. Bom, então, aqui só observando, só por conhecimento, só para a gente saber um pouquinho mais, tá? Qualquer dúvida você pode estar perguntando.
Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o fusível. São dispositivos de proteção constituídos por elemento condutor de composição especial, dimensionado de modo a fundir com a intensidade da corrente específica. Tá? Processo de fusão ocorre com o intervalo do tempo. Então, o que acontece? Não depende apenas da corrente. Então, sim, tempo versus corrente. Tá? E aí você vai ver que ele vai estar tendo uma ruptura. Aqui um exemplo de fusível. Tá? Daqui é um exemplo fusível tipo rosca. Um pouco mais antigo, tá? Mas antigamente eu via muito isso daí em entrada de casa. Bom, aqui era o fusível tipo cartucho. Tá? Esse fusível aí era antes do vinho disjuntores. Tá? Ele era utilizado em casa, nas casas. E você comprava em mercearias. Tá? E quando dava uma sobrecarga em casa, alguma coisa assim, você tinha que trocar esse fusível. Tá? Muitos de vocês não podem nem ter visto isso daí. Não pode ser da época de vocês ainda, porque já pegou a época de disjuntores, não de fusíveis, de cartucho. Mas é bem interessante isso daí. Aqui, o disjuntor tipo, o fusível tipo faca, ou tipo cartucho, tá? Ele era colocado ali onde se dava, você vê a parte de cobre dele, em cima e embaixo, aonde você substituía ele quando ele queimava. Bom, mas era bem interessante também ele, porque você tinha, você tinha que trocar quando você ficava e tinha exatamente até um aparelho, uma ferramenta que você pudesse trocar, porque senão você podia estar tendo contato com a parte elétrica. Esse não era tão conhecido assim. Aqui o fusível tipo de AZ, muito utilizado ainda em empresas. Bom, e aqui estão vendo que quanto maior ele, maior é a sua corrente nominal permitida dele. Tá? E ele não vem só apenas com um fusível, ele também vem com o seu anel. Tá? O anel onde que é colocado o anel de conexão. Isso daí, por exemplo, essa base que vocês estão vendo aqui de louça, ele porcelana, né? Ele ele só adaptava vários tipos de fusíveis. Depende de como você coloca o anel embaixo, que tem que ser o anel próprio para ele. Então é o fusível e o anel. Fusíveis NH, esse ainda é muito utilizado em empresa. Por exemplo, para você ter ideia, esse daqui ele aguenta 630 amperes. Né? Então, normalmente em indústria, alguns ainda utilizam muito, não utilizam disjuntores, utilizam ainda muito fusíveis tipo NH. Tá? E ali você também não pode ficar puxando com alicate, correto não é. Você tem uma ferramenta, um alicate especial para que você troque ele. E quando é trocado, eu acho que deve estar vendo isso daí em parte de segurança eletrotécnica, existe uma luva especial para que você faça isso também. Para que quando você não coloque, não possa ocorrer um arco também. Então aqui a característica, que também é o tempo, conforme sua corrente, a corrente vai aumentando, o seu tempo de exposição vai diminuindo, bom, até ele chegar no seu padrão. Então lá, a curva é o tempo vezes a corrente, ilustrado na figura aí. Bom, disjuntores de baixa tensão são dispositivos que interrompem o circuito pela abertura de uma chave. Bom, então ele não vai estar queimando e sim vai estar desarmando, certo? E aqui é a foto dele aberto. Muita gente não viu ainda. E aí vocês perguntaram, alguém uma vez perguntou para mim, professor, disjuntor tem polaridade? Eu posso montar invertido? O que acontece? Se vocês observarem aqui, aonde você entra ele vai estar passando ali,
que você normalmente entra por cima, a parte elétrica, e sai por baixo. Se vocês observarem, ele vai estar alimentando a bobina. Só. Tá? É o item 4 lá. O restante não vai estar alimentado. Então o que eu vou fazer? Na hora que ele está desligado, ele não está alimentando todo o meu disjuntor. Agora, quando eu entro ao contrário, o que ele está fazendo? Ele está alimentando todo o meu disjuntor, só deixando o item 4 lá sem alimentação. Então, se eu precisar saber o que é o mais seguro ou correto, é você realmente ter polarização, entrando por cima. Professor, mas tem casos que eu não consigo. Não vai funcionar? Vai, ele vai funcionar. Só que ele não está funcionando da forma correta. Ele está energizado, todo o disjuntor por dentro, tá? Só não mandando para a última parte. Aqui sua curva, bom, conforme o tempo. Se vocês observarem, a curva não é tão acentuada. Tá? E conforme a sua corrente máxima, e aí você vê a corrente mínima de curto-circuito e a corrente. Então você vê a corrente mínima que aonde ele desarma. Bom. E aqui a coordenação de proteção. Aqui é um exemplo só. Tá? Desculpa. Normalmente, vocês observem aqui a entrada do meu quadro. Ele tem um disjuntor na fase. Tá? E o que acontece? Esse disjuntor é lá no meu relógio. E depois eu tenho um quadro de distribuição, onde eu tenho conjunto de disjuntores. Aí você fala assim, professor, é necessário eu ter quadro de distribuição? Sim, para que você possa dividir seu circuito. Bom, agora lá não é só um disjuntor de entrada. E aí eu fico algumas perguntas para vocês. Tá? Quanto que tem que ser meu disjuntor do relógio? Ele tem que ser a soma de todos os disjuntores que eu tenho no meu quadro de distribuição? Pense na próxima aula, a gente vai estar conversando sobre isso. Obrigado, tenha uma boa noite. Tá? O professor de vocês vai estar passando exercício para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só perguntar.